Boa noite, bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje vamos estudar o capítulo 10, que se chama O Enfrentamento com a Treva. Queremos agradecer a participação de todos que assistem aqui conosco ao vivo, também a contribuição de todos aqueles que assistem depois, e que nós publicamos no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Então, vou pedir agora que vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá compartilhar a tela. Hoje o capítulo é continuação, né, do capítulo anterior. Quer dizer, na verdade a história é a mesma, mas já é outro dia, né? Ele agora está falando que eles estão começando a madrugada do dia. Claro que eu entendo que parece que a sequência daquele dia é a madrugada desse dia, quando o pessoal já está dormindo, né? Os membros da sociedade estão adormecidos. E aí o Miranda conta que os trabalhadores da esfera espiritual se dirigiram às residências a fim de reconduzir os convidados para a reunião especial que logo se iniciaria. Então, além dos dois médios, que a gente já viu nos outros capítulos, já conhecidos, e dos dialogadores, levaram o irmão Anacleto, né? Que foi aquele que desencadeou o processo grave em curso, que foi por onde eles conseguiram entrar na casa, né? Por intermédio desse trabalhador da sociedade. Então, às 2h, todos se encontravam a posto, quando o Bezerra explicou. Pensamos que, logo mais, deveremos ter entre nós o Rabino Eliaquim Ben Sadok, ora inteirado de todas as providências defensivas de nossa instituição. Sentindo-se agredido, logo surgirá, desafiando-nos a um enfrentamento mediante as armas da maldade e da destruição a que está acostumado. O Bezerra nem terminou a frase e a Miranda conta que eles ouviram uma voz estridente que vinha de fora, aumentada por um aparelho especial, tipo megafone, né? Convidando o nosso mentor a que saísse, a fim de enfrentar as consequências do seu ato de revide contra as forças de salvação da humanidade, conforme ele se autodenominava, ironicamente, né? A balbúrdia era ensurdecedora. As vozes em desespero misturavam-se aos instrumentos tribais de que se utilizavam, incluindo o som continuado do chofar. A voz estrídula, com carregado acento hebraico, repetia o convite, culminando com insultos e agressividade, destacando-se a palavra covardes associada à mansuetude de Jesus. Ouvíamos toda a provocação, e o benfeitor permanecia em paz, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. Gargalhadas ofensivas estrugiam no ar e choviam zombarias de toda parte, irradiando vibrações de compaixão que se distendiam além da sala na direção do ofensor, que estavam do lado de fora, né? Dr. Bezerra mantinha-se aparentemente impassível ao desafio. Nesse momento, a voz anunciou: se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Aí houve um silêncio repentino, logo seguido de ordens e sons estranhos, semelhantes aos antigos carros de guerra avançando para combate. Dr. Bezerra, pedindo que eles se concentrassem profundamente, ele ampliou a capacidade de visão, e aí todos puderam notar que um verdadeiro exército de seres esquisitos avançava em formação de luta. Mentalmente, nosso protetor sugeriu ao Hermano que liberasse as defesas da entrada. E à medida que avançava a tropa da ofensiva, atrás, em um carro de construção ridícula,
fantasmagórica e simultaneamente militar, estava o rabino, cercado de alguns dos seus mais eminentes comandados. Ele abriu a guarda, abriu a porta para que ele entrasse, né? Aí, ele está falando da estratégia do rabino, né? Seria consistir em fazer penetrar um número expressivo de belicosos, após o que ele também e os seus chefes se apresentariam com toda agressividade, como se ainda estivessem na terra, tal a alucinação que os tomava por inteiro. E aí Miranda diz que eles viram o primeiro grupo adentrando-se pela sala de conferências, logo seguido do cortejo que conduzia o chefe. Nesse momento, Dr. Bezerra transmitiu ao diretor da instituição a ordem para que fosse fechado o acesso e reforçadas novamente as defesas. Então, eles prenderam ele dentro da instituição. Enquanto os canhões da torre de vigia disparavam dardos em quantidade, impondo recuo ao restante dos invasores. O importante era que o rabino, dessa vez, estava dentro das defesas da instituição com os seus melhores combatentes. Então, pegou todo mundo que eles queriam. Notamos movimentação expressiva dos trabalhadores espirituais. Então, Miranda contando em ordem, acercaram-se dos limites da sala e, como se a mesma fosse constituída por módulos, empurraram calmamente as divisórias, ampliando-a de forma que várias dependências transformassem-se em um imenso recinto, agora repleto pelos invasores em fúria selvagem. E os servidores do bem, que nos encontrávamos na parte oposta à entrada, em concentração e em harmonia. Os invasores exudavam emanações morbosas que esterilizavam odor pestilento, como de cadáveres insepultos. Cães e lobos resguardavam o grupo agressor, enquanto alguns comandantes exacerbados gritavam ordens desconexas, num desequilíbrio total. A nuvem escura que os cobria, decorrente das emanações psíquicas dos três variados, era espessa, ameaçadora, que se fazia reabsorvida pelos mesmos, os intoxicando ainda mais. Então, eles emanavam aquilo e eles mesmos absorviam, né? Que estavam naquela mesma sintonia. Nesse momento, enquanto os canhonaços disparavam dardos em torno dos invasores, o rebelde gritou furioso: novamente caímos em uma armadilha dos miseráveis seguidores do Cordeiro, como sempre ocorreu na história. Tentemos o recuo, apressadamente. Peraí, aí eu passo aqui, foi errado. Vou ler aqui. Apressadamente. Houve uma debandada em todas as direções, sem qualquer alternativa de fuga, porque as defesas encontravam-se reforçadas, não apenas pelas energias defensivas, como também por uma expressiva quantidade de cavaleiros da Ordem dos Templários. Lembra que eles estavam lá? Então, eles agora também já fecharam, além da defesa reforçada, eles estavam lá também cercando. Emitindo vibrações de amor, ergueram as mãos e, no hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exortação feita de compaixão e misericórdia. Imediatamente, começou a chover gotas luminosas de fluidos superiores que caíam sobre os rebeldes e os acalmavam pouco a pouco. A balbúrdia foi diminuindo e, como que anestesiados pelas energias sublimes, derrearam ao solo, libertando-se das grotescas armas primitivas que carregaram. Então, eles caíram e soltaram as armas, né? Alguns passaram a emoção de paz e choro convulsivo os tomou, enquanto outros permaneceram em silêncio. Em breve tempo, somente se destacava a estranha aparelhagem que conduzia o chefe e o seu grupo de comando. Então, sobrou só o resto de cair pelo chão e só o carrinho lá do Eliakim e mais os chefes dele. Aproximando-se do furioso invasor, Dr. Bezerra de Menezes convidou-o a um diálogo fraternal, aureolado de suave claridade espiritual que o envolvia na condição de verdadeiro apóstolo de Jesus que o é. Ele aqui vai falar: como dialogar com o inimigo? Aqui venho para combater, não para parlamentar. O meu desejo é o da extinção dos infames destruidores da fé judaica, arvorados em possuidores da verdade, tendo como Messias um vagabundo que, ameaçando a hegemonia do Império Romano e a doutrina de Moisés, foi, com justiça, crucificado como bandido que o era. E aí Miranda vai dizer que eles notaram que o atordoado visitante apresentava expressivas deformações perispirituais
e os seus olhos avermelhados despediam raios mortíferos, portadores de energia vigorosa, típica do mal, característica das alegorias demoníacas. À medida que falava, irradiava ondas escuras que se diluíam em contato com os fluidos luminosos, que ora repletavam o salão e que continuavam descendo. Então, agora a gente dá uma observação aqui com os textos de referência. Lembrando aqui, no livro que nós já estudamos, No Rumo do Mundo de Regeneração, tem um capítulo, eu não coloquei o capítulo porque eu também peguei a referência e não coloquei, que vai falar, que vocês vão lembrar, que o Miranda vai dizer, desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas adversárias do Cristo declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada. E os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos. Ao passo que, com governos, filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação, para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Então, para ridicularizar Jesus. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel. E todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus serem levados ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser oponente à devassidão e à destruição da família, a corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. E aqui é um relato da Sueli Caldas-Schubert, que teve com o Divaldo nessa época, aqui em 2016, que ela vai contar que ela relata um episódio que o Divaldo conta para ela que ele foi abordado por um grupo de 40 espíritos obsessores, anunciando a deflagração de uma guerra espiritual. Foi no dia 4 de abril de 2016 que aconteceu isso. Tá? O outro ali, a gente vê que está falando aqui que desde abril de 2004, nós estamos lembrando que a gente está falando isso já desde o livro da transição, né? Que começou nessa época, que vai contar aquele tsunami, foi nessa época, e aí já estava acontecendo. Mas eles chegaram em 40, o grupo de 40, ele fala aqui, em abril de 2016, um grupo de infelizes acercou-se Divaldo dizendo, desafiadoramente dizendo, iniciamos hoje uma guerra contra a esperança. Anotai a data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento ou as fogueiras, mas seremos nós, que estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo. Estaremos ao vosso lado, ao lado de todos vós, para poder testar-vos nas lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, porque nesse momento de transição, que se iniciou nos anos 70 do século passado, e a gente já sabe que os livros do Miranda já vêm de 70, o primeiro livro dele, desse ano de 1970, e ele já conta esses ataques também. As dores que se abateram sobre a Terra foram mínimas, como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora o cometa se volta na direção do planeta terrestre para o grande choque. Contai com a nossa guerra, pois estamos em batalha, e gostaríamos de vê-los chorar, buscar misericórdia, desistir. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo, e nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso, e veremos até onde irás. Anotai, colocai 4 de abril 16, anotai para que não esqueçais. E o Divaldo vai falar depois desse relato, ele comenta como é que estava fazendo, falou como resistir, se proteger, e ele conta, eu os ouvi com profundo respeito, então falei para um amigo, a humanidade vai passar por uma das suas piores crises. Aguardemos que muitas dores virão até nós conclamarmos a uma ética saudável, vivemos o Evangelho para ajudarmos o nosso próximo.
E ele disse que falou ao pessoal da mansão: muito bom ânimo, pois as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitar guerras nessa guerra do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, que as entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos e enfrentaremos com alegria, porque estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora. E seremos esses trabalhadores da última hora, que, mesmo convocados às lágrimas, teremos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, mas tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível que não seja vista, que todos nos julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, pelo caráter rígido, pela fidelidade ao bem e ao amor. E, finalmente, o Divaldo fala: desde aquela data, eu que sempre desfrutei de muita saúde, tenho sido então visitado, como é evidente para uma idade bastante avançada, pelos fenômenos orgânicos de um lado, e também pela visita desses seres que nunca vi em tão grande quantidade nas cidades, cuja psique forma uma nuvem sombria sobre as cidades, povoados, resultado da mescla da psicosfera humana aturdida, dolorosa, sofrida, quase sem esperança. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer nossos comentários. E esses alertas que a gente recebe, né? E aí, o que vocês acham? Vigiai e orai, né? O tempo todo, né? Como espíritas já, né, uma responsabilidade maior, né, que a gente já está, né, trabalhando no espiritismo, né? Então acho que o assédio, né, dos irmãos ainda equivocados é maior. Mas como o Divaldo falou, né, não desistamos, não desanimamos, né? Porque estamos protegidos também, né, pelos mentores, né, pelas falanges de luz, né? Essa confiança que a gente tem que ter em mente sempre. É isso. Quem mais? O que vocês acharam dele aqui? 500 anos. Sendo ele está com raiva desde o século XV. Que bom que Tá? ele se restaurou, né? Ele conseguiu sair, né, da Ele saiu treva, para né? atacar, né? Ele está indo agora, a gente vai ver o que vai acontecer o resto do capítulo, porque ele saiu para atacar. Eu acho o seguinte, que essa história, essa história contada é um bom exemplo para a gente de várias situações. Uma para quem trabalha, né, em casa espírita, para ver a importância e a seriedade de um trabalho como esse, né, de conversar e orientar. Isso não é uma coisa fácil, né? E, por outro lado, a gente se colocar no lugar desse irmão, né? Porque muitas vezes a gente está e não nem percebe, né? Quando a gente desencarna é que a gente vai perceber a gravidade das coisas, das faltas ou das raivas, né? Se nós não tivermos equilibrados, não tivermos uma religião, não tivermos esses cuidados, né, espirituais, né? Então, é uma lição importante para a gente, né, que está encarnado, para a gente ver aonde a gente vai se nós não formos vigilantes, né? Como a Bianca falou, né, de vigiar e orar, entendeu? E a gente tem que ter isso muito claro, porque não é só aqui. Aqui, a nossa experiência é onde nós vamos tentar resgatar a nós mesmos, né, dos nossos equívocos, mas a gente continua, né, a nossa vida vai continuar em outras esferas, e como que a gente vai desencarnar, né? Será que a gente vai desencarnar em condições de compreender a situação? Enfim, é bem complicado. Então, muito importante que a gente se coloque no lugar deles, né, dos irmãos equivocados, porque nós somos irmãos equivocados também. Nós já tivemos em posições até piores do que a gente está hoje, né? E acho que a nossa, vamos dizer assim, vantagem é que nós estamos alertas para que a gente não cometa os mesmos erros, né?
Mas é muito legal, muito interessante, né? Mas é assustador, né, Carla? Porque Sim. Valdo recebe essa mensagem e confirma, né, que a partir dessa data começou a sentir determinadas coisas, apesar da idade e tudo mais. É um pouco assustador, porque, na verdade, a gente conhece a doutrina, né, tenta aplicar a maior parte das vezes, mas de vez em quando a gente deixa brechas também, né? Eu sei que a oração é tudo, que a gente faz oração, mas de vez em quando a gente é um campo aberto para esses ataques sem até perceber, né? É um pouco assustador. E eu acho que assim, o Divaldo, a potência que ele tem, consegue sentir. Imagina, nós, pobres mortais. Pensei a mesma coisa, Dê. O Divaldo Também passa por isso, pensei. imagina a gente. Então, para a gente ver como é que fica, né? Ele receber esses recados. Mas esse pessoal que está trabalhando aqui contra o Cristo, porque o problema deles é o Cristo, né? Eles não têm nem assim, vou pegar fulano, vou pegar quem está trabalhando a favor do Cristo. E aí, como a Denise falou, a gente já tem as brechas, aí eles entram para atrapalhar, estabilizar, e a saúde para o breche, coisa e tal. Mas o que acontece? A gente tendo a certeza que lá, o próprio Divaldo mesmo, né? Também já está com quase 95 anos, quer dizer, quase 96, ele já está com. Desde 2016, tem 6 anos, então ele estava com quase 90 naquela época dessa mensagem, né? Aí imagina, né? Também a gente ainda está longe dos 90, mas de qualquer maneira, a gente tem que fazer o básico, que é se manter nisso. Tudo bem que o Divaldo já está assim desde 17 anos, nós estamos aqui há alguns anos de caminhada no Espiritismo, estudando, se dedicando, se esforçando. Então, gente, é aquele lance. Você fala, não tenha medo, porque se tiver medo é pior. Se tiver medo, ficar acuado, ficar temeroso e ficar imobilizado, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Movimento da caridade, a oração, que é caridade em ação. Esse movimento, a gente tem que estar sempre se estimulando para não deixar abater. E às vezes a pessoa desanima, justamente por conta já das influências, e é isso que eles querem. Depois desanimou, é fácil pegar. A pessoa aí começa a ficar doente, começa a ficar de cama, não posso ir para o centro por causa disso, não posso fazer um estudo por causa daquilo, não posso fazer trabalho voluntário. Então, é aquilo, você ir mancando, e então, vai se, sabe, vai se esforçando, mas vai fazer tudo que possa fazer para ajudar o próximo. Porque essa aí é a mensagem, né? A gente sabe. Às vezes até com dificuldade, às vezes até com dificuldade de sair da cama naquele dia, né? Tem alguma coisa que está me incomodando, não consigo sair, não sei o que, e tudo isso, porque, na verdade, é o que acontece. A gente pede assim, ô Jesus, me dá paciência, me dá tolerância, me dá boa vontade, e me dá essas provas. Ele está botando aí as provas e a gente nem percebe, né? Ele está botando isso para a gente reagir. Né? Cada reação dessa nossa para o bem, a gente já sobe um bocadinho. Porque aí você demonstra que você está se esforçando, e aí você consegue um pouquinho melhor, e aí tem mais ajuda, tem mais ajuda. Porque todo momento que você abre, a gente tem que lembrar isso, gente, vibração, é ressonância, é energético. Então, quanto mais você faz um movimento abrindo aquela clareira da luz, mais eles conseguem chegar perto da gente. Então, não é a gente tem que achar que eles vêm para cá. Isso é falar toda hora. Ninguém vem para cá salvar a gente, nem a gente acha que, vem cá e me ajuda, não. Eu tenho que abrir o canal do meu espírito, eu tenho que me elevar para conseguir conectar, né? Sintonizar naquela sintonia, eu sintonizar e começar a receber aquilo. Aí eu começo a receber ajuda, porque eu estou receptiva, eu estou aberta para aquilo. Se eu estiver achando que eu vou receber ajuda só porque eu estou fazendo oração, não é assim. Vamos ter que. A oração ela vai abrir o caminho, mas aquilo tem que ser do coração, né? A história da oração. Não adianta repetir palavras. Você tem que estar com aquela intenção profunda de fazer uma coisa, de ajudar. Ou então você mesmo pedindo por você, aquela aflição que você está pedindo força para resistir, para conseguir estar, né? Como a gente pede aqui, amparo de Jesus para tomar, jogar esse ambiente, que a gente possa poder debater os assuntos mais claramente, porque tudo isso a gente está se conectando. E, nesse momento, estamos aqui falando de coisas mais elevadas, estamos estudando o que pode acontecer, porque esses avisos não vieram para a gente à toa, né? E aí a gente segue em frente. Vamos ver o que eles vão conseguir aqui agora. Passando que agora vai entrar a outra parte, que é ele já começou a falar com Bezerra. E deixa eu botar o texto para a gente não atrasar muito, já são 8 horas, eu quero ver se a gente não atrasa muito.
Então tá aí. O doutor Bezerra, ele estava lá ameaçando, né? E aí o doutor Bezerra não reage às ameaças dele, ele só responde assim. Não, que ele falou, não quero conversar, né? Não quero parlamentar. Ele fala, não serei eu quem irá parlamentar com o nobre amigo, porque reconheço a própria pequenez. Imagina, doutor Bezerra com pequenez. E a falta de mérito parece momento de alta significação para muitos de nós. Aguardemos que uma voz mais autorizada venha até conosco, em nome daquele, Jesus, né, que o irmão repele veementemente. Nesse instante, a claridade ambiente foi intensificada e, descendo em nossa direção, surgiu o espírito elevado de Francisco de Assis, vestido com a simplicidade dos seus hábitos medievais, irradiando especial luminosidade. Assessorado por alguns dos companheiros de então, naquela época, né, constituíam pequeno cortejo de seres superiores que o amor de Jesus enviava àquele ambiente, sombrio e caracterizado pelos desventurados, que estorcegavam nos sofrimentos que disfarçavam em forma de anseio de vingança e de loucura. Porque, no fundo, eles sofrem, né? Aquilo ali a gente sabe que é uma capa, né? A raiva, a vingança, a loucura, mas qualquer coisa que vier para o bem, daqui a pouco eles reagem. Nós vamos ver. Então, à medida que o apóstolo da pobreza alcançou o nosso grupo, exclamações de júbilo, de surpresa, de emoção inesperada surgiram de todos os lados. Até eles ficaram surpresos e emocionados, né? Imagina vindo Francisco de Assis assim, e eles lá, né, Miranda contando aí. Alguns acompanhantes do rabino recuaram tímidos e assustados, enquanto ele, o rabino, manteve-se irredutível e soberbo no seu lugar. O orgulho dele, como é que era? Preservando a distância que fora automaticamente estabelecida, o visitante sublime estendeu as mãos habituadas à caridade e à misericórdia, e com voz inesquecível disse-lhe: Louvado seja o Senhor por todas as coisas, inclusive pelo sofrimento e pelos desesperos dos que se apresentam como infelizes, especialmente pelo sofrimento daqueles que o renegam. A doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele que abençoou a cruz de vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios, que somos nós, porque os seus não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu às mãos socorristas a mulher equivocada, a adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem esquecer de atender aos representantes do Sinédrio, que o buscaram no silêncio da noite, assim como aos poderosos do mundo que dele necessitavam. Sem nenhuma vaidade, transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Também ao irmão Rabino, ele oferece as mãos marcadas pelos cravos da cruz, aplicados pelo Sinédrio, que o impôs ao governante romano, rogando perdão para aqueles que o martirizaram nos dias da ignorância que já vão longe. Não medindo distâncias, nem temendo a reação enganosa dos dominadores terrestres, ele permanece acima de todas as governanças e presunçosas autoridades, pedindo que todos avancemos na sua direção, porque ele nos espera com um fardo leve e um jugo suave. Esse é o momento da libertação que soa para o querido irmão enganado pela soberba humana e pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar essa oportunidade é escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Mesmo o irmão lobo, assim como as irmãs aves, submeteram-se à sua voz, quando tivemos a oportunidade de nos encontrar. Ele falava, né, com os lobos, no Francisco de Assis, com as aves, por isso que ele fala isso. Não será, portanto, o irmão Rabino, conhecedor das leis espirituais, que pensa e que ama quem se escusa a recebê-lo nesse momento. Aí, Francisco de Assis ia continuar, né, o seu sublime convite quando os sons extravagantes aumentaram e o invasor inclemente arremeteu com grosseria, expressando-se de maneira chula e imprópria. Imagina falando lá, né, as palavrões, tomado de compaixão, sem nenhum ressentimento em relação ao agressor.
o papelzinho de Deus elucidou. Posso compreender a sua dor, porque também nós, um dia, vimos-nos diante dessa alternativa: Deus ou o mundo. Nosso próprio genitor denunciou-nos ao bispo da cidade como dementado, filho rebelde e extravagante, que somente lhe proporcionava prejuízos, porque optara pelos infelizes. Naquele momento decisivo, como num relâmpago, podemos ver Jesus perguntando: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? E decidimos ser seu irmão menor. Foi quando ele teve a virada dele, né? Renunciamos ao Fausto, ao apoio paterno e despimos-nos de tudo que a ele pertencia, envolvendo-me em um manto retirado de uma lata de lixo. Tudo quanto é do mundo, no mundo fica, somente nos acompanhando o que é de Deus e dele procede. Não recalcitre, pois, contra o aguilhão, aferrando-se às atitudes perversas daqueles que o maltrataram, falsamente representantes de Jesus. Aí o rabino vai explodir num urro de desespero e ódio, retorcendo-se, vitimado pelas dores morais evocativas da fogueira que lhe consumira o corpo, no já distante século XV, porque ele foi queimado, né, naquela época da Inquisição. E aí o rabino vai falar: nunca me esquecerei, trovejou espumando de ira. Jamais perdoarei, mesmo que me venha consumir nas chamas eternas do inferno. Odeio esse desordeiro Jesus e seus séculos. Havendo-me prometido, no longo exílio espontâneo no Hades, que é o submundo, quer dizer, exílio espontâneo, né? Ele que quis, onde me organizo com as forças da vingança a permanecer contra aqueles que o pretendem trazer de volta, pois que preferimos o mundo como é, com as suas malícias e crueldades, desassossegos e paixões pelo prazer. Não me venha, pois, com as suas lamúrias falando de humildade e desprendimento, que eu não entendo o que significam. O tempo tem me sido grande amigo, permitindo-me trabalhar na manipulação das mentes de que me nutro e a muitos dos nossos companheiros sustentam, e que também se comprazem na inspiração de que lhes transmitimos, os encarnados que estão sempre ligados nessa inspiração, ajudando-os a sair da penúria, do sofrimento e das desgraças que os desnorteiam. Ele acha que está ajudando, né? O Deus de Israel, poderoso e vingador, é o que eu tenho como modelo e que me determinou o comportamento que venho assumindo, a fim de submeter pela chibata e ferocidade aos gentios miseráveis que, desde a criação, estão apartados de sua eleição. Tomado de grande ternura, o nobre Francisco interviu. Que engano cruel de raciocínio serve de apoio ao pensamento enfermo. Como pode a Terra, tão rica de concessões e beleza, nesse universo de harmonia, haver sido criada para a desgraça do ser mais elevado que a habita e que é o de natureza humana? Como pode a paternidade divina ser destrutiva, desde que é a causa de tudo quanto existe? O Pai que Jesus nos trouxe é todo amor e misericórdia, sendo que a rebeldia que tem sido a geração do sofrimento. Apesar de opiniões diferentes, somos irmãos, procedemos do mesmo útero divino e avançamos para o encontro com a verdade, que nos tornará felizes. As palavras de Francisco eram repassadas de uma ternura infinita e ecoavam na sala como uma especial melodia de amor. As tubas, aquelas que estavam tocando desde o capítulo, haviam silenciado, ouvindo-se vez que outra o som do terrível do chofar, lá fora, né? No desespero que o acometia, o sofrido rabino impôs: tudo são palavras sem significado. Aqui estou sitiado, traído mais uma vez, havendo tombado na armadilha sois que me prepararam. Vim para a luta e não para ser aprisionado, e assim mudar de opinião sobre a injunção das suas forças de opressão. Exige que me sejam franqueadas as portas de saída, para que retorne ao campo de ação com os meus seguidores. Serenamente, o sol de Assis esclareceu. Na situação em que o amigo se encontra, não há como impor condições. Ninguém o traiu, ou sequer programou-lhe a armadilha, desde que foi você quem veio com as suas tropas ameaçadoras, sitiando a casa do Senhor e ameaçando as vidas que aqui se reúnem para o Festival do Amor. Adentrou-se espontaneamente, havendo mandado o grupo de frente para preparar o campo onde a sua altivez devesse imperar. Também conheci de perto a guerra, nos dias em que estive na terra,
E como a minha é a batalha contra os inimigos internos e não os de fora, ou seja, a gente batalha com os nossos, né, com as nossas chagas mesmo, eu caí nas mãos daqueles que eu supunha meus adversários e fui encarcerado, experimentando o opróbrio que me preparou para o chamado do Senhor. Foi ali, no entanto, que o meu Senhor me libertou e me concedeu a honra de servi-lo. Não lhe parece que ocorre o mesmo em relação ao amigo, que não é combatente, embora cultive a guerra, mas necessitado de luz e de compreensão? As portas do lar de Jesus estão abertas e as defesas estarão diminuídas, permitindo que o irmão recue, que torne a sua região de domínio, fortalecendo-se no mal de que se nutre. Assim prosseguindo, até o momento em que o renascimento no corpo físico o arrebate ao proscênio terrestre, sem apoio, sem lucidez, na loucura ou na hebetação, na paralisia ou na mutilação. A gente vê aqui que Francisco está falando que ele está ficando um tempo, mas só que agora eles estão oferecendo uma ajuda, um apoio. E aí vai chegar um momento em que não vai ter jeito, ele vai reencarnar compulsoriamente. Renascimento no corpo físico, o arrebate, sem apoio, sem lucidez, na loucura, na habitação, na paralisia ou na mutilação, que é do jeito que ele pode voltar, né, à encarnação dele. Então, Francisco determinou com a mesma meiguice de voz: abram-se as portas de acesso a esse recinto. Aí todo mundo ficou estarrecido com aquela atitude inesperada que a todos embaraçou. Logo vimos abrir a defesa fluídica que guardava a instituição. Lá fora fez uma gritaria infernal, vaias, agressões de todo tipo ecoaram no ar. O invasor, com a indumentária ridícula, olhou com fúria o mensageiro do amor, deu meia volta, abriu-se uma passagem no grupo que o assessorava e avançou caminhando, ostensivamente demonstrando vitória. Levantou a cabeça e achou que estava... Agora eu vou, né? Antes, porém, de alcançar a dona da porta, um cone de mirífica luz que descia do infinito envolveu o infeliz, que se sentiu estremecer, enquanto uma voz de incomparável beleza interrogou: para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. Simultaneamente condensou-se em forma humana, belo espírito que avançou na sua direção e distendeu os braços solicitando: ele aqui, meu filho, há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também fui martirizada contigo, mas perdoo aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. O impetuoso rabino deteve-se deslumbrado ante o acontecimento espiritual incomum e sem forças para resistir à energia que se desprendia da entidade maternal, caiu de joelhos, urrando de dor selvagem que o destroçava interiormente. Senhora, eu sou um desgraçado que Elohim esqueceu. Ninguém me ama, e eu, senhora, fiz do ódio meu licor de preferência, embriagando-me cada vez mais e esperando a consumpção. Meu filho querido, ela exclamou. A nova senhora aproximou-se do doente e o envolveu em ternura indescritível, abraçando-o, ajoelhado a seu lado, como somente as mães o sabem fazer. O irmão Alegria, que é o Francisco, né, que ele chama agora de Alegria, aproximou-se com lágrimas que lhe escorriam pela face e completou a cena inesquecível, falando suavemente: agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita, essa é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te ama. Nesse momento, vários daqueles que o acompanhavam, o rabino, né, vendo a rendição do chefe, suplicaram apoio e passaram a ser atendidos pelos cavaleiros templários, que também, como todos nós, tinham lágrimas de emoção, de júbilo e de gratidão aos céus. Inesperada melodia de exaltação a Jesus passou a ser ouvida, cantada por vozes espirituais à distância, enquanto os obreiros da instituição, igualmente equipados de recursos, movimentavam-se em auxílio aos que se rendiam ao amor. Então, estavam catando espíritos daqui, outros lá que estavam se rendendo, e eles estavam auxiliando, né? Doutor Bezerra e nós outros acompanhávamos os acontecimentos tomados de profunda emoção. A vitória do bem é sempre uma lição de vida. Logo mais, adormecido nos braços maternos, Eliakim Ben Sadoc foi transferido para um lugar especial. A veneranda senhora agradeceu ao anjo de Assis e a todos nós, e antes de retornar à região que habita, orou:
Senhor de Israel e de todas as nações, sede louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem vossas leis de justiça compreendidas integralmente. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios, que nos conduzem à plenitude. Recebei, por misericórdia e compaixão, o Filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós que vos amamos, a perene gratidão. Era visível sua emoção. De imediato, entrou no tubo de luz e diluiu-se ante nossos olhos orvalhados de pranto. Igualmente, o santo de Assis, depois de breves palavras de afeto e gratidão à irmã e ao doutor Bezerra, acompanhado pelos seus irmãos devotados, retornou à esfera feliz de onde procedeu, deixando-nos dominados por inexcedível felicidade. O diretor hermano, com voz embargada, acercou-se-nos e apenas moveu a cabeça em sinal de gratidão e de paz, enunciando uma oração de recolhimento e de alegria, sem palavras. Olhamos o relógio da parede da sala, que assinalava 3h30 do dia caminhando para a luz. Então, no começo do capítulo eram 2 horas, e agora é 3h30. Em 1h30 aconteceu isso tudo. Temos aqui uma colocação do livro A Caminho da Luz, para a gente também enriquecer com a referência. No capítulo 25, vai falar que no seu manancial de esclarecimento pode-se a beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos de hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Vou deixar aqui um trecho de uma mensagem, essa mensagem de Valdo recebeu, psicofônica. Ele recebeu em Los Angeles em 2010, tá? São 2 páginas, eu não vou ler não, mas vou mandar para vocês, vai falar sobre essa história da transição do planeta, ver que a sociedade vive um grave momento mediúnico, né? Vai falar sobre esse intercâmbio. Eu acho que as entidades assinaladas pelo ódio, ressentimento, então vai falar dessa mesma situação desse espírito, só que é uma mensagem grande, e para a gente não se estender muito, eu vou deixar para vocês lerem depois. É muito interessante. Foi em 2010. E agora, para a gente finalizar aí, vamos ver o que eles acharam da finalização do Eliakim aí. É interessante como as mães sempre surgem, né? Resgatando os maus espíritos. É impressionante essa força materna, né? É incrível, a gente já viu isso várias vezes. Mas só essa observação, também, como né? É forte, né? Como é forte isso. Benevolência, misericórdia dos que são espíritos puros e são seguidores realmente dos exemplos de Jesus Cristo, né? A misericórdia é tão bonita, é tão grandiosa que você nem consegue imaginar. Quer dizer, você consegue imaginar, mas está tão fora do teu alcance isso, né? O pessoal questionou essa história de por que Francisco de Assis, que é um espírito super evoluído, como é que ele não conseguiu atingir o Eliakim? E aí eles comentaram que não é que a mãe seja no espírito mais elevado que Francisco de Assis, mas é que o amor materno, aquilo ali, envolve a pessoa. Então, tu vê que ele estava orgulhoso e petulante, tudo falando, você está falando isso aí, isso não me interessa. Ele não, Francisco de Assis não conseguiu atingir ele da maneira que a mãe, só de falar com ele, e ele já caiu de joelho. Olha só a diferença. Realmente é um amor profundo. Mas você vê que isso foi do século XV. Ela disse que eles estavam juntos, eles foram martirizados juntos. Ela perdoou e teve lá sua sequência de evolução, e ele está esse tempo todo nesse ódio. Então, assim, ela está desde esse tempo, tu vê 500 anos lá, sei lá quanto,
pensando no filho. Só agora que ele abriu a guarda, quer dizer, conseguiram uma ajuda para ele que ela conseguiu chegar perto. Acho que até uma Pedindo coisa misericórdia, né? ética, né? Porque a mãe é o espírito mais próximo da gente, né? Então, é aquele amor irresistível, né? Então, toca, né, no mais profundo do espírito, né? E daí surge a cura, né? A reforma dele, né? Impressionante, né? Eu lembro também o livro que tem até no Arte Teresa, sobre o Cazuza, né? Dizem que a avó dele ficou assim o tempo inteiro com ele, né, quando ele desencarnou, mas ele estava numa vibração tão baixa que ele não conseguia, né, ver a avó ali do lado, né? Quando ele melhora um pouco, né, a avó dele fala para ele: poxa, eu estava o tempo todo do seu lado, né? E ele assim: meu Deus, como é que eu não te vi? Né? Então é impressionante, né? Esse poder do amor, né? O amor materno, né? A avó, a mãe, enfim. Pode falar. E, assim, é um negócio que minha mãe fala direto, que era uma frase de Chico: a oração de uma mãe arromba as portas do inferno. Que é um negócio impressionante, cara. Mãe... cara, com a mãe de qualquer um, você pode pegar o pior dos criminosos. Se a mãe dele falar, ele baixa a cabeça. É um negócio impressionante. Tem uma coisa que eu sempre escutei da minha mãe, que a minha mãe falava, que a mãe é a última pessoa que pode desistir de um filho, que a mãe recebe de Deus uma tarefa que ela não pode jamais se esquecer, que ela tem, pelo amor que ela tem, o poder que ela tem de amar, é tão grande que ela sempre falava: minha filha, paciência, porque uma mãe não pode jamais desistir de um filho. Ela sempre que eu falava isso para mim, e agora, escutando essas histórias que a gente está vendo, né, na prática, eu só lembro das palavras da minha mãe, que o amor de mãe é o elo mais forte que nos aproxima, e que ela não... É uma coisa que você vê que só a mãe falar, ele se dobrou. Realmente eu me emocionei. Muito, muito mesmo. Emocionante mesmo. Outra coisa... Eu queria aproveitar, né, o ensejo até para fazer uma observação. Que nas filas das visitas nos presídios, quem que você encontra lá? As mães, né? Porque no final das contas só sobrou a mãe daquela pessoa que está naquela situação terrível, né? Da prisão, não importa as questões ali envolvidas. A mãe é a única que é capaz de apoiar o filho numa situação como essa. A gente sempre observa isso, né? Eu trabalho com direito, então a gente sempre vê quando são as crianças infratoras, né? Os menores infratores, sempre é a mãe que está ali, né? E você vê que nesse caso específico, quantos séculos ela perseverou ali, né? Naquela situação, e nenhum outro espírito de escola foi capaz de fazer essa trazê-lo à sensibilidade como foi a própria mãe, né? Então é muito lindo, né? Esse amor, né? A gente vê o que é o amor de mãe nessas histórias, é muito lindo, né? Você vê que ela fala assim: não, porque não há céu para mãe alguma, cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. A mãe pode estar no céu, lá no mundo ditoso, no mundo celestial, que se tem algum espírito que foi seu filho, né? Algum irmão, que na verdade agora é um irmão, que foi você, né? Que era teu filho numa encarnação, e você sabe que ele não está bem lá, naquele primeiro mundo que ela teve passando, seja onde quer, ela disse que não há mãe, não há céu para essa mãe,
porque ela vai estar sempre com aquilo ali. Que é o que eles falam, né? Que nós todos estamos ligados. Na verdade, não precisa ser mãe, ser filho, ser nada. Porque dizem que a gente vai ficar, né? Coloca que Bezerra falou isso, que ele não queria sair daqui do planeta Terra, ficar na espiritualidade, porque enquanto tiver gente chorando aqui, ele não quer estar no outro planeta mais evoluído, porque ele não vai se sentir bem. Mas isso independe também, né? Porque a gente sabe que eles vão e vêm, mas ele está querendo ficar sempre em contato, porque você pode estar como, você vê que Francisco de Assis falou, foi lá para o seu mundo, porque eles podem estar lá no mundo mais celeste, depende lá do grau que eles estiverem, e trabalhando aqui o tempo todo. Jesus não está aqui em volta da gente, está lá onde ele comanda, né, e envia as vibrações dele. Então, pode sim, mas ela fala ali que não tem céu. E você pode estar em qualquer lugar que, se você sentir aquela dor daquela pessoa, imagina ver um filho de 500 anos com ódio, né? E não só estar com ódio, como fazendo maldade, que é muito pior você ver uma pessoa que você gosta fazendo maldade, que dirá um filho, né? E aí ela está lá falando, não consegue ficar no céu. Fala. Então, outra coisa que me tocou, né, ao ler o capítulo, né, é justamente, né, por exemplo, ver a proximidade, né, dos espíritos como Dr. Bezerra, como, né, São Francisco, né, atuando no trabalho, né, regenerativo, né, ainda da gente. Então, né, eu imaginava eles assim muito distantes, né, desses tipos de trabalho. E não, eles estão ali com a gente, né? Eu achei isso muito bonito, assim, me trouxe uma proximidade muito grande, né? Foi uma coisa assim que me deixou bem emocionada ao ler esse capítulo, né? Como eles estão presentes, né, nessa rotina espiritual. O Miranda já trabalha com ele desde 1970. Tu vê que isso aí já é sei lá qual é o livro, 20º livro, que já estão desde, tu vê que tem 52 anos que o Miranda acompanha esse trabalho que o Bezerra faz, que ele já faleceu não sei quantos anos aí, já tem bastante. Mas tu vê que ele está ali acompanhando um trabalho direto. Tu vê que aquela vez ele foi lá, tirou, ela fez a cirurgia e coisa e tal no espírito, e ele está junto. Lembra uma vez também que a gente teve um capítulo, não sei se foi no Transição ou foi no Rumo de Regeneração, que Maria vem também, Maria de Nazaré. Então, assim, a gente só não vê falar que Jesus apareceu. Nenhum livro até agora fala que Jesus apareceu. Fala que recebeu a luz de Jesus. Teve até no capítulo anterior falando sobre isso, que Jesus estava presente enviando uma luz, alguma coisa assim, não lembro mais. Mas todos esses espíritos, inclusive Francisco de Assis e a Clara, estão para reencarnar agora em 2025, né? Foi o que Edivaldo falou que recebeu de mensagem. Então, eles estão prontos para ajudar, porque agora é a hora que vai ser a hora que eles vão começar a dar aquela empurrada básica, né? Já que o povo está indo devagar, mas com a encarnação dos outros espíritos, eles estão ajudando para melhorar. Mas eles estão aí o tempo todo, desde esses anos. Francisco de Assis é de 1212, 1200 mais ou menos, entre 1200 e 1300, olha quantos anos. E aí, eu não me lembro mais se teve alguma outra encarnação dele aí, que eu não estou lembrado, mas Francisco de Assis, trabalhando, era o João, o evangelista, que a gente também tem a notícia, ele é um dos apóstolos, não, os discípulos do apóstolo Jesus. E antes ele já tinha sido outra coisa que eu já esqueci, estou até para pegar essa informação que eu já escutei, mas eu não anotei. Então, ele é um espírito que já está trabalhando em prol da humanidade há muito tempo. Já está tentando melhorar seus que para ele é uma coisa que faz parte. Essa é a nossa certeza, isso que a gente tem que ter como certeza, que nós estamos sempre protegidos, para a gente não ficar, eu não estou aguentando mais. Para, respira fundo, lembra que a gente fala, respira fundo e se conecta, porque eles estão sempre prontos para nos ajudar. Mas nós não podemos fechar a guarda, porque o desespero, né, a aflição exagerada, você perdeu o equilíbrio, isso não leva a te ajudar, porque aí você começa a bloquear mentalmente, fisicamente, e você não consegue se concentrar. Então, respira fundo, aí vai, o que for, abre o evangelho, vai pegando os recursos que a gente começa a botar em ação, lembrar as coisas que a gente tem de recurso, os instrumentos que nós temos, para conseguir se acalmar e abrir o canal e poder receber ajuda, porque é só aquela história, bate, a porta se abrirá, né? Isso tudo a gente tem as frases, aquelas frases lá que são verdadeiras, é só a gente lembrar que eles estão sempre perto da gente. Vai vir um, vai vir outro, não interessa quem vem alguma
algum benfeitor, algum espírito que está mais evoluído que a gente para ajudar. Nem que seja para acalmar a gente, dar um passe. Às vezes eu peço, meu mentor, me dá um passe. Eu respiro, fico quieto, fico imaginando aquela luz vir caindo em cima de mim, e eu peço o passe e eu imagino, né? Visualizo o passe, e seja o passe ou não, eu estou me tranquilizando. Com certeza eu estou recebendo alguma vibração, porque eu já faço aquela visualização. Isso aí é o lance da meditação com a visualização criativa. Você faz a mentalização, imagina aquilo acontecendo, o nosso cérebro, o nosso pensamento é que cria. Aí você cria a sua própria ajuda, entendeu? Mas você cria com também a ajuda das vibrações superiores que tem. Então, é a gente lembrar, não ter medo, que foi que ele fala aqui, não ter medo, vamos ser atacados? Vamos, mas nós somos guerreiros. Aqui nós temos as armas da oração, do amparo, e temos tudo para seguir em frente, gente. Então, é isso aí. Alguém tem mais algum comentário sobre o nosso capítulo de hoje? Não tenha dúvida que o passe está sendo recebido. É isso aí. Com certeza. É só pedir. Só pedir. Você pede com fé que o passe vem. Com coração, né? Com aquela intenção que as coisas acontecem. Uhum. Então, a gente pode terminar, porque aí a gente termina um pouquinho mais cedo hoje, um pouquinho, mas também o texto era pequeno, né? Carla vai poder fazer a oração ou já está saindo? Ela disse que ia ter que sair antes. De qualquer maneira, vai. Eu vou te pedir para fazer a oração agora, porque eu tô com a internet muito instável. Tá bom. Então, vamos lá, vamos terminar. Tem alguém mais querendo fazer algum comentário para poder acrescentar aqui, antes da gente fechar hoje? Ou fechamos? Então, vamos lá, elevar os nossos pensamentos mais uma vez, agora, para agradecer mais um encontro de estudos, de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos recebidos, e assim que a gente consiga fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, auxiliando, sendo útil para o próximo sempre. Então, damos por finalizado o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, valeu, gente. Até o próximo capítulo. Agora ele aqui já se foi. Vamos ver o que vem por aí. Olha quem sai 2 livros, né? Agora ele já se foi, já está lá com a mãe dele. Se Deus quiser, a outra está lá se melhorando. E vamos aguardar agora os próximos capítulos. Valeu. Beijo para todos. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite Fiquem a com todos. Deus. Muito obrigado por essa reunião. Obrigada. Hoje foi assim, o estudo foi excelente. E emocionante. Como sempre. Como sempre. Isso Muito aí. bom. Beijo, gente. Tchau. Beijo, fiquem com Obrigada. Deus.